No fechamento do semestre legislativo, em extraordinárias, Câmara aprova projetos de autoria do Executivo. A 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pela vereadora Débora Palermo, discutiu sobre a neurodivergência e a importância de enxergar beleza nas diferenças. Torcedores se reúnem na Praça Arautos da Paz para assistirem Brasil e Japão no mata-mata. Olá, boa tarde. Terça-feira, 30 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar. Participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp 19, é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você pode mandar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, você aperta e pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, o que achou da partida da Seleção Brasileira de ontem. Nós vamos balançar as redes já aqui sobre a Copa do Mundo, mostrar a classificação do Brasil, eliminação da Alemanha, da Holanda. Tem muitas informações ao longo do nosso telejornal. A Secretaria de Saúde de Campinas começou a distribuição aos centros de saúde dos primeiros lotes da vacina Pneumo-20, que protege contra a forma mais grave da pneumonia, meningite, otite e outras infecções em crianças. Então, sobre a expectativa desta vacinação, a importância, se tem público-alvo, eu aciono a repórter Camila Borges com as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Cami. Oi, Gabriel, boa tarde para você e para todos que acompanham o Câmara Notícia. É isso mesmo, eu estou aqui no Centro de Saúde Anchieta, onde essa vacina, a Pneumo-20, já está disponível e já começou a ser aplicada. O imunizante, ele protege contra um número maior de tipos da bactéria conhecida como pneumococo, que causa essas doenças que você citou, entre outras. E ela também vai substituir o já existente imunizante, o Pneumo-10. E para explicar melhor para a gente sobre o cronograma de vacinação e também o porquê dessa substituição, eu conversei com a Cíntia Bastos, que é enfermeira do programa de imunização da Prefeitura de Campinas. Vamos conferir. Cíntia, eu queria que você falasse primeiramente o que é a Pneumo-20 e qual a principal diferença dela para a Pneumo-10. A Pneumo-20 é uma vacina que está chegando agora para ser incorporada no SUS. E a maior diferença é que ela protege contra mais micro-organismo do que a Pneumo-10, né? A Pneumo-10 aí tem são 10 micro-organismos que ela protege, então a gente agora amplia a cobertura contra esses micro-organismos. E como vai ser feita essa troca no centro de saúde da Pneumo-10 para a Pneumo-20? Agora, no início, a gente está fazendo gradativo, né? Então, algumas doses serão feitas com Pneumo-10, tá? Então, a gente inicia com o reforço de Pneumo-20. Essa vacina, ela tem um esquema de 3 doses, tá? Então, primeira e segunda dose e uma dose de reforço. A gente inicia com Pneumo-20 com dose de reforço e D1 de Pneumo-20. Então, a gente ainda continua fazendo a Pneumo-10 até acabar nossos estoques. Então agora, nesse primeiro momento, vão estar as duas vacinas disponíveis no posto de saúde? Sim, as duas vacinas. Acho que é muito importante falar que a Pneumo-10 é uma ótima vacina, né? Ela salvou aí milhares de pessoas, né? E aí ela continua até a gente esgotar os estoques. E qual o público-alvo dessa vacina? Qual a faixa etária? A faixa etária, esse esquema de vacinação é até os 12 meses, né? Então, com 2 meses, 4 meses e com 1 ano, 12 meses a gente faz o reforço. Mas, caso tenha alguma criança que ainda não tem uma dessas vacinas, pode fazer até aos 4 anos.
E muitas pessoas associam, né, a bactéria pneumococo apenas à pneumonia, mas como você falou, a pneumovinte protege contra outros vírus, contra outras doenças também? Na verdade ela protege contra outras doenças. Acho que a palavra pneumococo acaba fazendo uma associação à pneumonia, mas esse pneumococo ele também causa meningites, causa otites, aquelas dores de ouvido severa em crianças pequenas, além de proteger de todas as formas graves dessas doenças, reduzindo internação, inclusive óbito. E a gente também está num período, né, de alta, como está no frio, alta de pneumonia, doenças respiratórias, é importante que os pais vão até o posto de saúde procurar o mais rápido possível vacinar os seus bebês? Sim, essa época do frio a gente chama de sazonalidade dessas doenças respiratórias e doenças que acabam aí pegando nossas criancinhas, né? Então é um momento bem oportuno e é bem importante sempre estar com o calendário vacinal em dia, né? Independente se é a vacina da pneumonia, da meningite, a gente tem aí um calendário bem amplo e é sempre importante que quanto maior a cobertura vacinal tiver, menos doenças as nossas crianças vão ter. E onde os pais e responsáveis podem encontrar essa vacina já está disponível em todos os centros de saúde de Campinas? Sim, a partir de hoje até o final do dia, todas as unidades de Campinas já vão ter essa vacina. É só procurar a unidade, levar a caderneta de vacinação, que aí tem sempre um profissional capacitado para fazer essa análise e indicar a vacina. E qual o horário de funcionamento dos centros de saúde? O horário de funcionamento do centro de saúde pode consultar no site da prefeitura, tá? As salas de vacina iniciam o trabalho às 8 da manhã e termina sempre meia hora antes de fechar a unidade de saúde. E você já falou que é necessário levar a caderneta de vacinação, precisa de outro documento também para fazer a vacina? Importante levar um documento com foto, tá? E a caderneta de vacinação. Mas caso não tenha em mãos, a gente consegue fazer algumas consultas e a criança sai vacinada. Tem alguma orientação da Secretaria de Saúde para os pais responsáveis referente à vacina? Acho que é fazer um apelo, né? Aproveitar essa oportunidade. É uma vacina que está sendo incorporada no SUS agora. Então, leve a sua criança, procura uma unidade de saúde, que a vacina é uma das ações mais importantes da saúde pública. E por aqui, muitas mamães já trouxeram seus bebês para tomar a vacina para ficarem protegidos. E eu conversei com algumas delas que falaram sobre a importância da imunização, da vacinação, para deixar os bebês mais seguros, principalmente nesse período de inverno, que aumenta as doenças respiratórias. Catherine, você falou que veio aqui para olhar a carteira de vacinação do seu filho, mas está tudo em dia? Tá tudo em dia. E para você, qual que é a importância de manter as vacinações em dia? Ele fica mais protegido? É importante, né? A gente sempre tá vindo, mesmo que a gente saiba que tá, mas a gente vê alguma coisa ou outra na televisão. Aí mesmo assim eu faço questão de trazer ele, né? Porque tá um surto, né, de doença respiratória, então eu prefiro sempre manter ele tudo certinho, pelo menos ele, né? E você já falou um pouco sobre, nessa época do frio, né, que tem mais doenças respiratórias, acaba atingindo principalmente as crianças, os bebês, pneumonia, bronquiolite. É importante, então, as vacinas para manter ele protegido, mais seguro, evitar ir para hospitais, ficar internado? Sim, ainda mais ele que vai para creche, né? Então tem contato com bastante crianças, né? Então ele sempre, vez ou outra, está doentinho, então a gente fica com muito medo. Então qualquer coisinha a gente já leva ele no médico para estar prevenindo mesmo. Josiane, você veio aqui para pesar o seu filho, né? Mas também vai dar uma olhada na carteira de vacinação para ver se está tudo em dia. Sim, também. Para ver se tá ok as vacinas. E qual a importância de manter a vacinação em dia do seu filho? Você acha que é importante para proteger ele? Olha, em relação à vacina, vou ser bem sincero, eu tenho algumas dúvidas porque é muita falação, né? Mas eu sempre procuro estar em dia, porque hoje, se você não tá em dia com as vacinas, você não entra em certos lugares, né? Há uma cobrança também, né? Então eu acabo pesando ele, vacinando ele. Você leva em conta, então, no caso, um pré-requisito que as pessoas exigem, né? As escolas, principalmente? Também. E nesse período de inverno, acabam aumentando as doenças respiratórias. Então é importante também proteger contra a pneumonia, por exemplo, bronquiolite. Sim, porque o Uriel ele fica gripado bastante, ele fica bastante doente, tipo, pega umas 2, 3 vezes gripe, né, no mês, devido à imunidade muito baixa e tal. Daí eu tô sempre procurando vir aqui. Também assinei um termo lá na escola, que acho que teve esse ano, para a gente liberar as vacinações, né? Quando tiver para dar na escola, eu também assinei esse ano.
Bianca, você veio aqui trazer o seu filho exatamente para tomar a pneumovinte, né? Qual a importância de manter as vacinações em dia? Eu acredito que seja muito importante, né? Porque eles são muito pequenininhos, então eles precisam de imunidade. A única coisa que consegue dar imunidade para eles agora é a vacina, né? Porque eles são muito pequenininhos ainda. E a gente também está no período sazonal de doenças respiratórias, então é importante manter esse cuidado. Sim, eu tomo muito cuidado, que, né, muito pequenininho, dá dó de ver doentinho, tudo, até porque não é igual a gente, tem muita imunidade, não pode tomar muitos remédios, né, então tem que ter muito cuidado. E também é bom que a vacina está disponível nos postos de saúde públicos de Campinas. Sim, demorou, mas conseguimos, né. Agora é esperar que saia mais, né, precisam de mais vacinas boas assim. Gabriel, reforçando então as informações, a troca de vacina ela será feita de forma gradual. Neste primeiro momento, o esquema passa a ser o seguinte: aos 2 meses, a vacina que os bebês vão tomar é a Pneumo-20, aos 4 meses, a Pneumo-10 e aos 12 meses, um reforço com a Pneumo-20. Para mais informações sobre o esquema vacinal completo, endereço e horários dos centros de saúde, a pessoa pode acessar o site, que é o campinas.sp.gov.br/sites/vacina. Volto com você aí do estúdio. Tá certo, informações importantes. Muito obrigado, Camila Borges, e também a disponibilidade do tempo. As informações que foram passadas aqui pela Cíntia Bastos, que é enfermeira do Programa de Imunização de Campinas. Bom, e olha só, o governo de São Paulo inicia a partir de amanhã, 1º de julho, redução de tarifas em praças de pedágio de municípios como Jaguariúna, Águas da Prata, Estiva Gerbe, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Casa Branca, Mococa e Aguaí. A maior redução vai ser na Praça de Jaguariúna. A tarifa passa de R$ 17,60 para R$ 8,80, uma queda de 50%. A justificativa é que esta medida faz parte da política pública estadual de modernização das concessões rodoviárias, com foco em justiça tarifária e equilíbrio regional. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, agora falando sobre emprego. É sempre bom, né? Atenção, hein? Você que está desempregado, disponível para o mercado de trabalho, porque tem centenas de vagas disponíveis nesta terça-feira no Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Há vagas para agente de fiscalização ambiental, ajudante de cozinha, analista de negócios, armador de ferragens, assistente de logística de transporte, atendente de loja, auxiliar administrativo. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Auxiliar de almoxarifado para a obra civil. Auxiliar de limpeza. Esta vaga é específica para pessoas com deficiência. Bombeiro hidráulico. Churrasqueiro. Coletor de lixo. Empregada doméstica nos serviços gerais. Limpador de vidros. Pizzaiolo. Técnico de panificação. E técnico em eletromecânica. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do Cepat é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. A Prefeitura de Campinas abriu licitação para a concessão de uso por 10 anos do espaço gastronômico do Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes, área que já abrigou o tradicional Café La Recoleta.
Pregão eletrônico número 138 de 2026 está disponível na página de licitações e contratações públicas da Secretaria de Administração. Pode ser acessado, entra lá no site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br/licitações/home até às 10 horas da manhã do dia 28 de julho. Dúvidas podem ser sanadas também pelo e-mail anajulia.fontes@campinas.sp.gov.br e tem um telefone também, 19 DDD 21160678. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem nós tivemos a 5ª e 6ª reuniões extraordinárias. A Mirna Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste a TV Câmara Campinas. Em 2 reuniões extraordinárias que aconteceram nesta segunda-feira, os vereadores aprovaram projetos de autoria do Executivo. Um deles trata de alteração na Lei de 2025 sobre concessão de alvará de uso das edificações e do certificado de licenciamento integrado. Esse projeto ele trata da questão que diz sobre a questão da fiscalização em relação aos alvarás. Ele foi amplamente discutido na tribuna. O que muda em relação ao texto anterior? Inclusão de procedimentos específicos para casos em que o estabelecimento não possui AVCB, CLCB do Corpo de Bombeiros válidos. Então, nesses casos, a fiscalização seguirá esta sequência. Primeira etapa, o estabelecimento será intimado a encerrar imediatamente as suas atividades. Segunda etapa, a intimação, se não for cumprida, será aplicada a multa de 1.000 fix e o processo seguirá para a autorização de lacração. Terceira etapa, caso o lacre seja rompido, o estabelecimento será novamente lacrado e receberá multa de 5.000 fix. Quarta etapa, se persistir o descumprimento, o caso será encaminhado à Procuradoria-Geral do município para adoção das medidas judiciais cabíveis. Eu voto contra esse projeto, voto contra as emendas e eu voto contra o projeto também, porque a gente sabe que não adianta, não dá para separar projeto e emenda como se fossem coisas separadas. É um todo, não adianta fazer regramento e dar anistia de multa. Aí vão falar, mas não tem fiscalização. Pois bem, então contratem mais trabalhadores. Quero aqui justificar o meu voto que vai ser favorável a esse projeto, favorável às emendas também apresentadas pelo governo. Por quê? Claro que eu sou contra a anistia de maneira geral, com relação a multas, com relação a taxas, com relação ao mau uso dos espaços de comércio e, infelizmente, tem muita gente que faz esse tipo de prática e tem que ser multado sim e não deve ser anistiado. Nesse caso, o que acontece? A lei é de 11 de dezembro de 2025. Não faz aqui 6 meses que essa lei foi aprovada. E aí, realmente, a lei tinha problemas, ela tem problemas, e eu estou identificando aqui que o governo está tentando minorar, diminuir os problemas e deixar mais claro para o comerciante, para a pessoa que tem o seu pequeno comércio, a dizer, olha, se você não tem o AVCB, se você não tem o CLCB, você precisa providenciar isso com a máxima urgência para que não haja problemas com o teu comércio, com o teu estabelecimento. Uma outra proposta também aprovada em 2 discussões é o que trata de alterações no quadro da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, também discutida em plenário. Eu acredito que seja um projeto de grande importância, tendo em vista que o parágrafo único vigente exige o registro na Ordem dos Músicos do Brasil como condição de provimento, e hoje nós aprovamos e regulamentamos e reorganizamos, eu acho que um grande... para nós, eu acho que da cidade de Campinas, para toda a região metropolitana, é um grande patrimônio da cidade, a Orquestra Sinfônica de Campinas. Então, nós votamos favorável. Então, aqui a gente fez um requerimento de informações ao prefeito Dário Saad, que disse o seguinte, nós consideramos que o concurso público para provimento de cargos efetivos de professores da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas,
que foi homologado no dia 27 de maio de 2024, visando o preenchimento de cargos vagos e daqueles que viessem a vagar durante a sua vigência, nós fomos perguntar ao prefeito municipal quantos candidatos aprovados e habilitados no concurso público do edital número 5 de 2023 não tinham sido convocados para as vagas oferecidas e a discriminação desses candidatos para os seus cargos, para os seus instrumentos e funções. A resposta que foi dada, tiveram várias respostas que não foram oferecidas, respondidas aqui pelo prefeito municipal, e isso não pode acontecer quando o vereador faz a pergunta, faz um requerimento de informações ao prefeito municipal, ele tem que ter todas as respostas colocadas, todas as perguntas têm que ser respondidas. Foram classificados 184 candidatos no edital número 5 de 2023. Apenas 14 candidatos foram convocados, né? O edital previu inicialmente 26 vagas, correspondentes a 26 cargos distintos, né? E, conforme a tabela demonstra aqui, 11 cargos tiveram a vaga prevista devidamente preenchida mediante a convocação, enquanto 15 cargos ainda não tiveram a convocação realizada. Então, o nosso pleito aqui é que esses 15 cargos sejam convocados. Todas as propostas aprovadas durante as reuniões extraordinárias seguem agora para a sanção do prefeito para se tornar lei em Campinas. A íntegra das reuniões você pode conferir no canal da TV Câmara Campinas no YouTube e também no portal tvcamaracampinas.com.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas analisa o pedido da criação de uma comissão de estudos voltada para o Distrito Industrial. De autoria do vereador Rodrigo Farmadic, o requerimento cria uma comissão de estudos para acompanhar a regularização fundiária do Distrito Industrial e fomentar o desenvolvimento econômico da região. Essa é uma reedição de uma comissão que eu já presidi, nós já tivemos essa comissão aqui na Câmara no mandato anterior, mas eu achei necessário fazer novamente essa comissão para dar continuidade em alguns aspectos que ainda precisam ser superados. A primeira comissão foi um sucesso, porque o trabalho aqui da Câmara, da comissão, dos parlamentares que participaram, possibilitou que a gente achasse um consenso para regularizar o Distrito Industrial, que é onde as empresas estão instaladas lá no Distrito Ouro Verde, para que todos possam se situar ali na onde era instalada a fábrica da Mercedes. E hoje, após a regularização, possibilitou inclusive que a segunda maior empresa chinesa de produção de máquinas pesadas, que é a Sany, se instalasse lá, e outras empresas estão vindo com interesse também, mas precisa ainda regularizar uns pontos específicos do distrito. Por isso eu criei novamente essa comissão para terminar esse trabalho que a Câmara começou no mandato passado. O parlamentar salienta que a área é estratégica para Campinas por concentrar empresas, gerar empregos, atrair investimentos e garantir a arrecadação tributária essencial para o crescimento sustentável da cidade. Porque a regularização fundiária, resumidamente, ela traz a matrícula individualizada para cada empresa. Então, cada empresa vai tendo a sua matrícula individualizada, tem a capacidade de maior investimento, de aumentar a produção, de contrair empréstimos com juros menor. Então, isso fomenta o trabalho, o desenvolvimento econômico da nossa cidade, principalmente do distrito. Com a nova comissão de estudos, além de dar continuidade às ações de acompanhamento do processo de regulamentação da área, o grupo também deve promover debates e estudos técnicos focados em infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico e segurança jurídica para a manutenção e instalação de novas empresas. 2 pontos que nós vamos tocar, porque a comissão nesse ponto novo, que é fomentar o desenvolvimento,
que é finalizar um projeto e buscar recursos para que a gente consiga fazer a duplicação da Avenida dos Metalúrgicos, que é a continuação da Avenida Mercedes-Benz, que fica dentro do distrito do Ouro Verde. Então essa comissão vai buscar, na interlocução com o governo do estado, com deputados federais, estaduais, recursos para que a gente consiga fazer a duplicação daquele eixo viário muito importante e continuar a regularização que precisa ser feita do viário, porque existe um ponto técnico da regularização fundiária, é que as matrículas precisam estar ligadas a um viário oficial. Hoje, oficialmente, o distrito, os viários, eles são oficiais fisicamente, estão lá, mas juridicamente eles ainda não são regularizados e isso é uma etapa que precisa ser discutida e a comissão vai achar uma solução para que a gente consiga definitivamente ter ainda mais fomento ao desenvolvimento daquela região. A Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara, presidida pela vereadora Débora Palermo, promoveu mais uma reunião voltada à inclusão e ao debate sobre neurodiversidade. Cada criança, um universo diferente. A neurodiversidade e a beleza de aprender com cada diferença. Esse foi o tema central da 5ª reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, presidida pela vereadora Débora Palermo. Vivemos um momento em que os diagnósticos de TEA e TDAH cresceram significativamente nos últimos anos. E no Brasil, a Lei 14.254 de 2022 trouxe avanços importantes para a inclusão de pessoas com TEA nas escolas. Mas ainda há desafios para garantir políticas públicas específicas ao TDAH. Que esta manhã seja de aprendizado, troca e acolhimento. Que possamos juntos fortalecer valores de inclusão, respeito e solidariedade, reconhecendo que cada criança, cada pessoa é um universo único e precioso. A reunião contou com uma palestra do biomédico Nelson Costa e durante a apresentação foram abordados temas como os desafios do século XXI, o impacto do uso excessivo de telas, a influência das emoções no ambiente familiar, a neuroplasticidade, os efeitos da contaminação ambiental e o papel de minerais no desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Minerais que ajudam muito para a síndrome de TEA e TDAH. São todos esses caras aqui, ó, fósforo, cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, manganês, zinco, selênio, cobre, vanádio, lítio, cobalto. Todos eles têm uma parte de regulação para a neurotransmissão. Então, todos aqueles que eu sinalizei ali com vermelho estão diretamente ligados a essa síndrome. Principais minerais que não podem ficar em baixos níveis. Então, se você quer função boa imunológica, está aqui, ó, selênio, zinco, magnésio, cálcio. Melhora da nossa resistência, potássio, magnésio, cálcio, ferro. E assim por diante. Para a presidente da comissão, destacar a função desses minerais é essencial para levar informação e orientação a pais e mães de crianças e adolescentes com TEA ou TDAH. Por isso que eu quis trazer esse debate, a importância da alimentação saudável, de não ter acesso a metais pesados, seja na alimentação, seja em cosméticos, em produtos, ou até numa simples panela, né, como a gente discutiu aqui hoje. Então, todas essas informações é para trazer também aos pais, às pessoas com TEA ou com TDAH, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. E nós vimos que a importância do exercício físico, de rir, de fazer o que gosta, que eu também, não só essas coisas, mas também o estado emocional influencia muito nessas doenças e também não só nas pessoas neurodivergentes, mas também na nossa vida, né? Pessoas que, vamos dizer, normais. Ainda segundo a vereadora, o encontro buscou ampliar a conscientização sobre a neurodiversidade, valorizando as diferentes formas de funcionamento do cérebro. A proposta é compreender essas características não como doenças ou limitações, mas como maneiras legítimas de existir e aprender.
Como presidente da comissão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, a gente tem que sempre trazer esse debate por conta do respeito às diferenças, né? Todos somos diferentes, né? E algumas deficiências não podem ser tratadas como uma exclusão ou como um problema, mas sim ver a beleza que há em tudo. Todo mundo tem uma parte linda e deve ser admirada e deve ser principalmente respeitada. 12:00 mais 33 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira. Site da Câmara aberto, olha só, é o campinas.sp.leg.br e a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas vai debater os efeitos da doença de Parkinson. Essa reunião acontece hoje às 14h, é a primeira reunião extraordinária. Este encontro vai ser aqui no plenário José Maria Matosinho e tem transmissão da TV Câmara Campinas. A gente lembra aqui que Parkinson é uma condição neurodegenerativa progressiva que atinge principalmente pessoas acima de 60 anos, se caracteriza pela perda de neurônios produtores de dopamina, afetando o controle motor, o equilíbrio, o sono, o humor. Não tem cura, mas o diagnóstico, o tratamento adequado preserva a qualidade de vida. Então, reunião que acontece às 14h e você confere tudo aqui na TV Câmara Campinas. E para você ficar muito bem informado, todas as notícias no campinas.sp.leg.br e aí você tem acesso ao que acontece aqui. Bom, e olha só, uma cafeteria de Campinas recebeu o diploma de mérito gastronômico Fernando Kassab em reconhecimento à contribuição para o desenvolvimento gastronômico da cidade. A homenagem destacou a valorização dos cafés especiais e o fortalecimento da cultura cafeeira aqui na região. A entrega da honraria foi conduzida pelo vereador Gustavo Peta. O diploma de mérito gastronômico passou recentemente a levar o nome de Fernando Kassab, jornalista, apresentador e chefe de cozinha, que marcou história da comunicação regional e da gastronomia campineira. E nós sabemos o quanto o café é importante para a nossa cidade. A nossa cidade se desenvolveu, cresceu a partir da força do café, a partir da ferrovia, que veio também com a força econômica do café. E então, diante de tudo isso, a gente sentiu estimulado a apresentar essa homenagem. Essa homenagem, inclusive, ainda não tinha o nome que tem hoje, né? Porque era só um diploma de mérito gastronômico, mas é muito importante fazer o registro, já que talvez esse seja um dos primeiros momentos em que a gente entrega o diploma gastronômico Fernando Kassab. A Câmara Municipal denominou esse diploma gastronômico de Fernando Kassab numa homenagem muito justa, né? Numa homenagem para uma das pessoas que dedicaram, né, o seu talento à culinária, à gastronomia, à comunicação. Então, o Fernando Kassab é uma pessoa que tem que ser sempre lembrada e a Câmara Municipal agora, vamos dizer assim, eternizou essa lembrança através da denominação do mérito gastronômico do Fernando Kassab. Muitos aqui conhecem ou conheceram o Fernando. A honraria reconhece estabelecimentos e profissionais que ajudam a fortalecer a gastronomia, o turismo e a economia do município. Essa homenagem também nos oferece a oportunidade de destacar a importância da ciência pública para o desenvolvimento do setor cafeeiro brasileiro. Campinas abriga uma das mais importantes instituições de pesquisa agrícola do país, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Ao longo de sua história, o Instituto foi responsável por pesquisas, tecnologias e variedades que contribuíram decisivamente para o avanço da agricultura brasileira e para a posição de liderança que o Brasil ocupa na produção agrícola mundial. Defender o IAC é defender a ciência, a inovação e a soberania. É reconhecer que o desenvolvimento do país depende da capacidade de produzir conhecimento, de formar pesquisadores e de transformar pesquisa pública em benefícios concretos para a sociedade e para a economia. O sucesso do café brasileiro, assim como tantas outras culturas agrícolas, tem raízes profundas nesse patrimônio científico construído ao longo de décadas.
Referência no mercado dos cafés especiais em Campinas, a homenageada Abigail Coffee Company se tornou um dos principais pontos de encontro para apreciadores da bebida. A Abigail nasceu de um sonho há 8 anos atrás, quase 8 anos. E se pensar que começamos pequenininhos na rua ao lado e todos os desafios que enfrentamos ao longo dos anos. No quanto sempre valorizamos qualidade em todos os detalhes. No grande desafio que foi essa mudança para Casa Nova, porque poderíamos ter continuado onde estávamos. Já era seguro, já era confortável. Desculpa. Eu acho que muito do que define a gente é o quanto acreditamos no nosso negócio e o fato de não termos medo de arriscar nunca. Esse prêmio para a gente só mostra o quanto estamos no caminho certo e que a gente continue sempre sonhando e se arriscando cada vez mais. Como o Leandro disse, ver esse momento acontecendo é uma coroação de fato que mostra que a gente está no caminho certo. Pelo propósito, pelo sonho, pela paixão, que eu acho que o resto é consequência, né? Se a gente faz aquilo que a gente acredita, as pessoas que acreditam no mesmo que a gente, elas seguem a gente. E olha quanta gente está seguindo a gente, que contribui, que dá apoio, que dá suporte para a gente. Para os homenageados, o reconhecimento também evidencia a importância do conhecimento científico e da inovação para a evolução do café brasileiro, desde a produção até a xícara servida ao consumidor. Eu acho que a Abigail nasceu realmente para ser esse laboratório, sabe? Esse lugar que a gente conseguisse trazer experiências e como apaixonados que somos por café, como apaixonados que somos pela ciência, como apaixonados que somos pela cidade que nos acolheu, porque nenhum de nós é campineiro de verdade, mas a gente é campineiro de coração, né? Viemos para cá muito cedo. A gente sentia falta de encontrar um lugar que realmente conseguisse criar comunidade em torno de uma coisa que para a gente é tão importante, que é o café. Eu trabalho com café há 16 anos e o café mudou minha vida. Ao homenagearmos a Abigail, homenageamos também uma visão que une tradição, conhecimento, pesquisa e inovação. Homenageamos uma trajetória que demonstra como a excelência nasce do encontro entre o talento das pessoas e o investimento contínuo na ciência. A Câmara Municipal de Campinas realizou mais uma reunião solene para homenagear profissionais que dedicaram a vida ao cuidado da população por iniciativa do vereador Paulo Haddad. Durante a cerimônia foram entregues diploma do mérito do profissional da saúde Ana Nery e homenagens a trabalhadores da enfermagem que marcaram a história da saúde no município. Por iniciativa do vereador Paulo Haddad, a Câmara Municipal concedeu o diploma de mérito do profissional da saúde Ana Nery a Maria de Lourdes Santos e Jorge Pires Oliveira, auxiliares de enfermagem aposentados que dedicaram quase 30 anos de serviço à população. Durante a solenidade, o SimSaúde, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e região, também prestou homenagem a profissionais que se destacam pela atuação. A Câmara Municipal ela tem esse protagonismo, essa oportunidade de propor algumas honrarias, diplomas de mérito, medalhas, e é muito importante que o SimSaúde tenha a dimensão do trabalho de todos vocês e possa replicar a todas as entidades, a todos os profissionais que dentro do seu trabalho, muitas vezes eu também me enquadro no rol de profissionais da saúde, muitas vezes nós, no dia a dia, nós somos anônimos. Eventualmente um paciente ou outro, ele chega até nós e fala, olha doutor, olha Paulo, olha Maria, olha João, olha Jorge, muito obrigado por aquilo que você está fazendo por mim. Mas nós, muitas vezes, nem imaginamos a importância que nós temos na vida das pessoas. Então, são nesses momentos que nós temos a oportunidade de parabenizá-los, de honrá-los, e de alguma forma valorizar o trabalho de vocês, que eu acho que é muito importante, que vocês saibam, que vocês tenham a dimensão do que vocês representam
na vida de muitas pessoas. O deputado federal Jonas Donizete participou da cerimônia e destacou a importância do reconhecimento. Hoje, pela segunda vez, eu sou deputado representando em Brasília, especialmente a cidade de Campinas. Eu fui votado em 580 municípios, mas especialmente Campinas. Nós estamos num debate lá, Edson, sobre inteligência artificial e trabalho, né? Não dá para a gente fechar os olhos para a tecnologia. E foi um cientista do trabalho dar uma palestra e ele falou que a profissão número 1 que as pessoas acham que o ser humano é importante é na área da saúde. Tem várias, é claro que a gente sabe que a tecnologia, a inovação, os equipamentos vão modernizando, né, Dário? Dário trouxe a telesaúde, mas a presença humana, Zeferino Vaz, que fundou a Unicamp, falava que saúde se faz com 3 coisas: gente, gente, gente. Então, de uma forma muito simples, mas singela e verdadeira, eu quero cumprimentar todos vocês, trabalhadores da saúde. O prefeito Dário Saad também esteve presente e lembrou que a honraria foi criada por ele quando ainda exercia o mandato de vereador. Eu apresentei esse projeto que virou o primeiro do estado de São Paulo, depois se espalhou por iniciativa, questionamento no bom sentido, do Sim Saúde, do Edson, que me perguntou: vereador, por que só tem homenagem para categorias famosas? Por que só tem homenagem para profissionais empresários? Eu falei, não sei, deve ter sido porque ninguém nunca pensou. E através do Sim Saúde nós criamos essa homenagem, que, para mim, eu tenho muita honra de ser porta-voz, de ser quem assinou, mas quem realmente teve a iniciativa foi o Sim Saúde. Parabéns, Edson, por ter esse compromisso com os profissionais de saúde. Cardíacos, muita calma nesta hora, porque esta Copa do Mundo está sendo definida nos últimos minutos. Ontem foi o exemplo claro. O Brasil precisou dos acréscimos para conseguir a vitória. O Japão, com uma aplicação tática muito forte, né? Conseguiu roubar a bola no campo de ataque, explorando o erro defensivo brasileiro, principalmente no primeiro tempo, né? Marcou o gol e aí foi difícil furar o bloqueio, mas a vitória veio no finalzinho e agora é oitavas de final. Bom, e a nossa equipe acompanhou esta partida da Praça Arautos da Paz, com milhares de torcedores. Então nos conte, Cassiane Alves, como foi acompanhar esta segunda fase no meio do povo. Foi o nosso... O coração da torcida verde e amarela bateu forte na Arena do Torcedor, na Praça Arautos da Paz. Com bandeiras ao vento e ao som das cornetas, os torcedores se reuniram diante de um telão de alta definição, de 12 metros de largura por 7 de altura, que não deixou escapar nenhum detalhe desse confronto eletrizante. Antes mesmo do apito inicial, os torcedores já arriscavam os palpites para o placar e compartilhavam a mesma expectativa pela atuação da seleção brasileira. 2-0 Brasil. Vai ser um jogo difícil? Vai, mas vai dar melhor Brasil. A gente adora aqui, ainda mais com a bateria, é muito legal. E hoje o tempo tá gostoso, né? Tá bem quente. Eu queria aquela assim, ó. 2-1 Brasil. Meu palpite para hoje, eu sou sempre otimista, 3-0 Brasil. Jogão truncado no começo, a defesa do Japão é muito forte, ele sai muito bem, mas depois o Brasil entra no jogo e é só alegria. Hoje vai ser 2-0. Mas vai ser um duelo difícil? Vai ser arriscado. Debaixo de um sol escaldante com tempo firme durante toda a partida, autoridades também marcaram presença na arena. Elas acompanharam o jogo ao lado da população e também falaram do placar. Olha, não vai ser fácil. O Japão, ele tem um conjunto muito bom, um preparo físico fantástico. Eles correm 90 minutos,
Então não vai ser um jogo fácil, mas o Brasil vai ganhar. Vai ser 2-0, 2 do Vini Júnior. Hoje está bem quente, tomara que o jogo também seja quente e que a gente tenha ali um resultado positivo. Ao ver a Bahia está vindo bastante na praça, isso que é importante. O pessoal sempre com o verde e amarelo e não com times, camisa de times de Campinas ou outros times. E isso é a energia positiva que a gente precisa aqui na praça aqui na Arauto da Paz. Tem algum palpite já para esse duelo? Como o Brasil não está lá fazendo grande coisa, 1-0 já tá bom. Bom, a gente já percebeu que o campineiro adorou a Arena do Torcedor. Eu acho que esse clima ajuda e é um lugar que as pessoas perceberam que são famílias, então é muito acolhedor e torcer junto é sempre melhor. Arrisca um palpite, secretário? Eu acho que se for 1-0 tá ótimo, desde que a gente ganhe. Já nos primeiros minutos, a atenção foi a protagonista. Olhares atentos a cada jogada. O otimismo deu lugar ao nervosismo do confronto. O primeiro tempo foi marcado por muitas emoções, chances de gol e muita intensidade. Aqui na Arena do Torcedor, a expectativa só aumenta. A torcida vibra, sofre, mas acredita que o segundo tempo pode reservar a reação da seleção brasileira. O primeiro tempo foi horrível, o segundo tempo tem que colocar o Hendrick, porque tá horrível essa seleção, se a gente perder pro japonês é um mico. O primeiro tempo, né, a gente começou bem pra caramba, porém o Brasil tá faltando atacar, tá faltando sair de trás e colocar jogador, colocar o Hendrick, colocar o Neymar, que são jogadores individuais que vai quebrar essa linha de marcação deles que tá pra trás. Então falta isso no Brasil. Tá na expectativa pro segundo tempo melhorar? Com certeza, ainda não acabou. Até os 90 do segundo tempo ali tem jogo. Até acabar, vai Brasil. É isso aí, que é assim que funciona. Não é brasileiro não desiste nunca. Segundo tempo vai ser melhor, Neymar vai entrar, vamos pra cima, 2-0, 2-1, vamos pra cima. 2-1 já, porque um já fez o Japão no primeiro. Já fez, o Japão já fez um, agora é só 2 do Brasil e a gente acaba o jogo. O segundo tempo foi de apreensão na arena. Os torcedores acompanhavam cada lance com o coração acelerado, divididos entre o medo e a esperança de confirmar a vitória brasileira. Quando o apito final soou, o alívio tomou conta da praça e a comemoração voltou a ecoar entre as bandeiras, abraços e gritos de Brasil. Com o placar de 2-1, a seleção brasileira se classifica para as oitavas de final. Por aqui a festa tomou conta entre os torcedores que esperam esse próximo passo do Brasil pela conquista do Hexa. Muito difícil, mas o Brasil também jogou muito bem e eu estou muito feliz e foi maravilhoso. A seleção brasileira é tudo no futebol pra mim, eu sou alucinado nisso. E a gente vai conseguir a 6ª estrela. Não é torcida, não é expectativa, é informação! Vamos! Certo, gostei desse otimismo, viu? Bacana demais essa energia, né? Maravilhosa. Todo mundo torcendo junto. E domingo tem mais, viu? 5 horas da tarde, oitavas de final. O Brasil espera o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que jogam daqui a pouco, às 2 horas da tarde. Então vamos com a agenda dos jogos de hoje, porque além deste confronto, às 6 horas da tarde tem França contra a Suécia e às 10 horas da noite México e Equador. Vamos voltar a balançar as redes, porque ontem todas as partidas foram definidas com gol nos acréscimos. E mais, teve pênaltis. Marrocos eliminou a Holanda e sim, o Paraguai despachou a Alemanha.
Olha, resultado inesperado, principalmente do Paraguai, né? Diante da Alemanha, a seleção europeia tinha vencido o Curaçao por 7-1, estava empolgada, mas foi caindo de rendimento ao longo da Copa e está eliminada. Marrocos e Holanda era um confronto mais equilibrado, Marrocos não desistiu, foi buscar a igualdade e está nas oitavas de final, vai enfrentar agora o Canadá. Paraguai espera França ou Suécia. É semana de tempo estável, então amanhã, quarta-feira, segue o sol aparecendo entre algumas nuvens, ainda não tem previsão de chuva. O vento não deixa a sensação térmica ficar alta, viu? Então, nada de calorão. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, meio de semana chegando, começo do mês de julho, com mínima de 16 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.